Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos falando sobre aquele assunto que tanto gostamos, afinal de contas, estamos todos no projeto Aliança. Estamos falando aqui de um novo amor. Novo amor. Vamos saber a mensagem dos guias para vocês? Então vamos lá. Nós temos aqui duas opções. Nós temos aqui os baralhinhos lindos e maravilhosos com a nossa pedrinha de coração de quartzo rosa, ou nós temos os nossos baralhinhos lindos e maravilhosos com o nosso baguá. Vocês podem escolher, tá, gente? Eu vou começar com o nosso coração. Então vamos colocar os baralhinhos aqui ao lado. Vamos pegar aqui, olha aqui o baralhinho que a gente vai usar hoje como principal, gente. Olha que maravilha, adoro ele. Então vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui agora, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é o nosso lindo e maravilhoso coração de quartzo rosa. Vamos lá? Que eu tenha a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. Aqui está, aqui está, aqui está. Vamos lá agora, neste momento, saber a mensagem que os guias querem passar sobre o novo amor. Vamos lá, meus guias de luz, que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora lá. Nosso baralhinho da confirmação ou o nosso baralhinho do complemento. Um dos nossos baralhinhos favoritos aqui na mesa, né? Também adoro ele profundamente. Adoro, adoro, adoro. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos o as de paus, gente. O as de paus. Gostamos do as de paus. Adoramos o as de paus. Ai, meu Deus, o 6 de espadas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Rainha de paus. O louco. As de ouros. Cavaleiro de espadas. Pajem de ouros, 2 de ouros, 4 de copas, pajem de copas. Nossa, que mensagem maravilhosa. Os enamorados, os amantes, justiça, cavaleiro de espadas, Rei de ouros, roda da fortuna. Ai, meu Deus, o 2 de copas. E o 5 de espadas. Vamos lá, então? Gente, mensagem dos guias sobre o novo amor. Vamos lá conversar sobre isso, porque isso aqui tá maravilhoso demais. Isso aqui tá maravilhoso demais, gente. Para quem escolheu aqui, presta muito bem atenção, porque aqui não tem como fugir disso. É realmente uma pessoa nova. É realmente um novo amor. Se você for daquela pessoa que tá ali na maior esperança, achando que ainda a carniça do passado ainda volta para sua panelinha, esquece. Esquece. Aqui é uma pessoa nova que tá chegando, uma energia super legal, maravilhosa, uma pessoa fantástica. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você ainda tem alguma coisa lá com a pessoa do passado, trata de fazer alguma coisa. Porque essa pessoa já está a caminho. Quando a gente tem um as de pau, gente, para começar, quando abre com um as, né? Todas as vezes que vocês jogarem as cartas e abriu com um as, é uma novidade, é uma coisa nova. Se for coisa de amor, saiu o mago, saiu o as de paus. Nossa Senhora, é mais do que, assim, confirmação
de que é uma pessoa nova, tá? O As de Paus fala de uma paixão muito grande. Então é aquele tipo de coisa, na hora que você conhece a pessoa, não é aquela coisinha calma, tranquilinha, não existe não. Isso aqui é paixão, é aquela coisa de meu Deus do céu, eu tô apaixonada de chegar em casa, ficar esperando a pessoa mandar mensagem, o coração ficar batendo forte, sair contando para todo mundo. 6 de espadas é aquela pessoa que já tá a caminho, é uma coisa de movimentação. Só que aqui tem uma coisa muito séria. A gente tem aqui uma carta que é a rainha de paus ao lado da carta do louco. Lembra disso? A rainha de paus é aquela pessoa que ela tem a maior capacidade de manifestação do tarô inteiro. É ela. Essa mulher, ela é a bruxona do tarô. Tanto é que neste daqui, ó, olha como é que ela vem. Ela tá aqui, neste exato momento fazendo um ritual. Vocês estão vendo? Ela é muito fodástica, gente. Essa mulher é muito fodástica. E ela aparece aqui com esse negócio aqui, ó. Tá vendo que tem uma caveirinha aqui? Por que que ela aparece com isso? Porque a rainha de paus, na maioria das vezes, toda pessoa que é representada por ela, ela transita muito bem do outro lado, né? Do lado espiritual, como o daqui, o lado mundano, entendeu? Ela é o tipo daquela rainha, pessoa, né, que ela entende muito bem o outro lado, perfeitamente. Então, por exemplo, quando uma pessoa até mesmo faz a passagem, né, passa dessa daqui para uma melhor e tal, não sei o quê, ela entende. Ela não é aquela pessoa que fica, ai meu Deus do céu, minha vida acabou e tal, não sei. Ela entende que foi uma fase. Claro que ela tem aquele momento de luto dela, de sofrimento, que todo mundo tem, né? Mas só que acontece que não é aquela coisa que vai acabar com a vida dela, porque ela sabe que aquilo ali foi só uma transição. Ela, muito provavelmente, né, a maioria das pessoas tem um entendimento, se não tem, tem uma curiosidade muito grande. Elas podem acreditar em vida, né, em outros planetas, elas podem acreditar em vida dentro do planeta Terra. Vocês estão entendendo? Tem um tanto de coisa aqui dessa mulher, ela é muito fodástica. Então, quando ela vem aqui, ó, e principalmente que ela tá ali fazendo, né, o ritualzinho dela, e ao lado nós temos aqui a carta do louco, que eu já expliquei para várias pessoas, para várias não, para todo mundo que assiste aqui sempre, né, que a carta do louco, a maior mensagem desta carta é a fé. Então, aqui, ó, quando você coloca essas duas cartas juntas, fala justamente de uma pessoa que ela tá fazendo algum guerigueri para conseguir um novo amor. Pode ser o grande amor da vida dela? Pode, claro que pode, porque o 2 de copas está aqui. Tanto é que, para vocês terem uma noção, o 4 de copas tem sempre duas mensagens. O 4 de copas não sempre, né? Tô falando de mensagens principais, né? O 4 de copas, ou uma pessoa que tá completamente ainda presa em alguma situação emocional, né, do passado, pode ser algum trauma, alguma coisa que aconteceu e a pessoa fica ali, ó, completamente, sabe, paralisada, fica naquela coisa, meu Deus do céu, não sabe nem como agir, não sabe como falar, sabe, aquela coisa a pessoa fica num estágio, num estado letárgico, vocês estão entendendo? Ou 4 de copas, não perca a oportunidade que a vida está te dando. Não aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Também né? Mas na maioria é uma pessoa sentada perto de uma árvore, 3 taças no chão e uma sendo dada por uma nuvem. A nuvem representa a nossa espiritualidade, aquela coisa que vem do céu, né? Então aqui, ó, você pode ver que essa pessoa, ela tá para poder escolher ali, ó, alguma coisa que ela vai assistir e tem um asa de copas que tá bem aqui, ó, sendo oferecido a ela, porque você pode perceber que as duas mãos dessa pessoa que tá escolhendo tá aqui, ó, uma tá aqui no colo e a outra tá segurando o controle remoto. Aí tem uma segunda pessoa oferecendo uma taça, um novo amor. Tem três taças aqui bem distantes. Então aqui, ó, você tá percebendo essa mensagem aqui, junto com o quê? Com pajem de copas. Toda vez que vocês virem uma carta e vocês percebem, né, que essa carta, por exemplo, tem uma ambiguidade, pode ser, vocês têm que olhar as cartas ao lado.
tá? Olhem as cartas ao lado, porque aí vocês vão saber qual é a mensagem que vocês pegam dessa carta. Por isso que eu trabalho no tarô em cima da historinha, em cima das combinações, nunca individualmente, tá certo? Então aqui, ó, você tem, aqui é com certeza um novo amor que tá chegando. Olha aqui, nós temos um as de ouros e um as de paus. O as de ouros, ele representa como se fosse o nosso destino, como se fosse a nossa vida, como se fosse o nosso propósito, né? Um caminho que a gente escolheu tralhar, meu Deus do céu, traçar até mesmo antes da gente encarnar. Né? Então, quando a gente vai lá assinando os nossos propósitos de vida, quando a gente vai assinar os nossos contratos cósmicos, essas coisas, vai entrando tudo ali nessa historinha que depois ela vai, né, se revelando pra gente através do as de ouros, tá certo? E logo aqui nós temos quem? Olha que coisa mais fabulosa isso aqui. A gente tem um cavaleiro de espadas que ele tá 2 vezes na mesa, baralhinho aqui, o que são as cartas? A confirmação, né? Ou então um complemento. Então nós temos aqui dois cavaleiros de espadas. Então essa mensagem, ela é muito certeira. Por que que aqui tá vendo? Presta muito bem atenção. Presta muito bem atenção, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Lembra que a gente tem o Rei de Ouros, e o Rei de Ouros, ele é normalmente aquela carta em que a pessoa é devagar, a pessoa pode ser, né, tem aquela coisa o cara vai lá, ele analisa, ele pensa, ele olha exatamente o que ele quer, o que ele não quer, ele faz a listinha de prioridade, ele pode colocar muito mais prioridade nas coisas materiais, no trabalho, na família, assim, família nos filhos, né, do que na pessoa que ele tá ficando. Porém, quando a gente tá aqui com esse cavaleiro ele é certeiro, ele é rápido. Então, aqui, mais uma vez, está falando de uma velocidade, né? Esse aqui é o cavaleiro mais rápido que tem. E ele é muito direto, porque ele aponta a espada dele e ele pega e fala, é aquilo que eu quero. Então, é uma pessoa que está pronto para quê? Para ter um relacionamento, isso sem dúvida alguma. Vocês estão entendendo? Sem dúvida alguma. E aqui, ó, quando ele vem aqui acompanhado deste rei, este rei aqui, ele já aparece como a estabilidade. Por quê? Porque aqui, ó, pode ser, eu tô falando com pessoas que talvez vocês tiveram, vamos pegar aqui, né? Vamos começar a tentar achar algumas outras alternativas, até mesmo porque isso aqui é uma leitura coletiva. Se você quiser uma leitura só na sua energia, entre em contato comigo, tá? Mas aqui, ó, aqui nós estamos falando que talvez tenha passado uma pessoa que veio, não ficou muito rápido, porque esse cavaleiro, às vezes, quando você quer saber, por exemplo, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Aninha, acabei de conhecer uma pessoa, essa pessoa é meu grande amor? Essa pessoa tá vindo só para poder ficar? Vai ser só um final de semana? Como é que vai ser? Gente, se é este cavaleiro aqui, ó, a pessoa vem e não fica. Porém, essa pessoa aqui, ó, tá mostrando que ela vem e ela fica. A pessoa pode ter lidado com alguma pessoa que veio e não ficou, mas só que essa agora vem e fica. Ele é certeiro, ele é inteligente, ele sabe o que ele quer e ele quer um relacionamento sério. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. E essa pessoa chega mudando completamente a sua cabeça. Olha que interessante isso aqui, porque o seis de espadas é aquela coisa que essa carta é muito fodástica, porque ela sempre fala de uma pessoa que tem uma mudança enorme, mas primeiramente no pensamento, na parte mental dela. Então aqui, ó, a gente tem uma pessoa que chega e ela muda completamente. Gente, a vida de vocês muda 180 graus, né? A roda da fortuna faz assim com a pessoa, praft, ou então praft. Se a pessoa tá aqui do ladinho oeste, ela vai pro leste. Se ela tá aqui no sul, ela vai pro norte. Ou vice-versa. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, vem falando muito sobre isso. É uma pessoa que chega, olha que coisa mais fodástica. Ela chega com a energia também do Pajem de Ouros, porque é uma pessoa que vem para poder te ensinar muito na vida.
Ela vem para poder te ensinar demais, mas principalmente 2 de ouros, livre-arbítrio, né? Aqui, olha só que coisa mais interessante. Quando a gente tem um pajem de copas e a gente tem um pajem de ouros, é porque essa pessoa, ela vem para te ensinar, inclusive, a amar novamente. Vem te ensinar a ter aquele amor inocente. Ela vem te ensinar a ser ingênua de novo, né? A ser aquela pessoa que acredita no relacionamento, a você não ter aquela maldade, não ter nada disso. Olha que coisa mais fodástica. Por quê? A maioria das pessoas que se conectaram aqui, ó, você sofrem da autossabotagem. E isso é uma merda. Vocês estão vendo aqui, ó, 5 de espadas. O 5 de espadas é aquela pessoa que ela, às vezes, perde oportunidades maravilhosas na vida. 4 de copas. Porque elas podem ter uma autoestima muito baixa. Porque elas podem ter aquela coisa da comparação, né? Aquela coisa, chega uma pessoa simplesmente linda e maravilhosa, perfeita, e a pessoa fica, ah, não, isso aí é uma bandeirinha vermelha porque o meu ex fazia isso. Ah, não, isso aí eu não posso porque o meu ex fazia isso. Gente, tem um tanto de mania que um tanto de gente tem na face da terra. Não é só aquela carniça horrorosa que tinha, né? Não é toda carne moída que você põe na panela que fede. Vocês estão entendendo? Não é. Não é, tem umas que não fedem, né? Depende do temperinho que você vai colocar lá, depende da panela que você vai usar, depende do tanto que a carninha é fresca ou não é. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, tem um tanto de coisa. Massa, vem falando deste aprendizado, porque todas as vezes que vocês enxergarem um pajem de ouros, tem alguma coisa muito grande para poder aprender. E por quê? Olha na hora que você começa a aprender a realmente a ler as cartas, né? Se você tem um as de ouros e ele faz parte do seu propósito de vida, essa pessoa, né? Por que que é isso? Porque o as de ouros, é o nosso propósito. Todas as vezes que a gente tem um propósito, que a gente tem um destino, que a gente tem alguma coisa, é para que a gente evolua espiritualmente. Não tem ninguém, absolutamente ninguém na Terra que não esteja aqui para evoluir. Tá todo mundo aqui para evoluir espiritualmente. A maneira mais fácil da gente evoluir espiritualmente é amando, porque amando, o amor eleva a nossa energia. É a mais alta vibração que existe, né? Aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, Aninha, é a gratidão. Posso te falar uma coisa? Uma pessoa que está amando, e eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso, ela é muito mais grata do que uma pessoa que está insatisfeita e ela tenta exercer a gratidão. A gratidão com amor, ela vem, esse sentimento vem como se fosse a coisa bônus, né? Então é assim, já vem, já tá ali. É como se tivesse grudadinho. Se você não tem o amor, tem que fazer um esforço danado. Porque às vezes você chegar e agradecer, né, profundamente, mesmo, né, não tendo aquilo ali, é muito difícil dentro da gente. É muito difícil. Enquanto, se você tá amando, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, você pega e agradece de qualquer forma, né? Você chega lá e fala assim, nossa senhora, não achei o sapato que eu queria. Tem problema não, meu amor gosta de mim descalça mesmo. Não é assim? Vocês estão entendendo por que o amor, a vibração é até mais alta do que a gratidão? Então aqui, ó, vocês têm que entender que quando a gente, mas aqui é super entendível, tá, gente? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque esse 4 de copas pode realmente falar de pessoas que passaram por um trauma emocional, né? Que já ficou para trás, ele tá lá atrás, As pessoas não estão lidando com isso. Mas só que acontece que às vezes ficam uns resquícios, né? Só que aqui neste caso, vem justamente para poder te ensinar sobre isso. Todas as vezes que você tá com uma pessoa e essa pessoa está te ensinando alguma coisa, isso aqui vai fazer parte do seu destino, né? Porque ela vai te ensinar. Do momento que você ganha uma informação, você já evolui de alguma forma. Seja uma informação ruim, seja uma informação boa, não importa, né? O importante é o que você vai fazer com aquela informação. Na vida é isso.
É o que você vai fazer com aquilo. Igual tem gente, nossa senhora, fiquei sabendo que fulano de tal tá lá solteiro. O que você vai fazer com essa informação? Você vai tentar entender o quê? Já vai chegar lá, sabe, toda querendo. São as informações. O que a gente vai fazer com isso na vida? A vida é isso. Então aqui, ó, essa pessoa, ela vem para poder te ensinar, né, sobre as escolhas que você faz. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, segunda, terceira, quarta, quinta, não sei, mas eu espero que seja no mínimo a última, né? Você vai escolher aqui, ó, com o coração. Porque aqui, quando a gente tem a carta dos amantes e a gente tem a carta da justiça, né? E a gente tem um 6 de espadas, essa pessoa, ela vem te desvencilhar de alguma forma de um passado. Porque a carta do 6 de espadas fala muito sobre isso. É um momento de transição profundo na nossa vida. É a gente desvencilhando, é a gente cortando aquele último fiozinho. É aquela coisa de assim, gente ficou grudada, passou na porta correndo, a blusa de lã pegou ali na porcaria da maçaneta e ficou aquele fio arregaçado ali, ó. É a hora que você pega e fala assim, você não vem não? Pá, você cortou. Você cortou. Você se libertou de alguma forma, sabe? E aqui essa pessoa vem te ensinar isso. Nós temos aqui, ó, para você ter uma ideia, né? Essa combinação do 2 de copas aqui, quando a gente tem a rainha de paus, o 4 de copas e o 2 de copas, é porque vocês estão para encontrar a pessoa, ou, né, já encontraram, que é a pessoa que vocês sempre sonharam na face da terra. Sabe aquela coisa de o 2 de copas é um amor recíproco, mas todas as vezes que a gente tem esta rainha com a carta do louco e um 4 de copas, é a pessoa, ela recebe do universo aquele amor que ela sempre sonhou. Então aqui, ó, tem que acabar com o quê? Com conflito interno. Esse 5 de espadas, aqui, ele fala justamente sobre isso. Né? Tem algumas pessoas que por algum motivo, isso aqui é uma leitura generalizada, ainda pode ter algum resquício, até mesmo de conversas com o ex ou a ex. Eu não sei o dinossauro que você é, porque para mim não faz diferença. Nessa mesa não faz diferença. Aqui a gente lida com a energia de tudo. Tá entendendo? Só que o 5 fala sobre isso. E quando o 5 tá aqui, ó, de espadas, fala de um novo amor que chega, né? E de uma escolha que tem que fazer por vários motivos, né? Aqui, ó, vem falando de uma pessoa que pode entrar num conflito, mas de pensamento. Sabe aquela coisa que fica pensando, ai meu Deus, pode ter aqui uma distância física? Pode. Carta do louco, 6 de espadas, 2 cavaleiros, isso aí é um indício de uma distância física, né? Uma pessoa que tem que toda hora chegar. Tem aqui, ó, quando a gente tem, né, essa combinação aqui dos amantes com a carta da justiça para algumas pessoas. Eu tô falando de algumas alternativas que a gente tem aqui na vida. Tem que acabar, por exemplo, alguma pessoa aqui, ó, pode ser a terceira rodinha da bicicleta. E tá precisando de cortar, né? Isso aí para que chegue um amor novo. Vocês estão entendendo? Para que chegue um amor novo. Então, essa pessoa tem que chegar lá e falar, olha, você fica aí com a sua pessoa, eu não quero mais saber de você, eu vou ali pegar uma outra coisa. Aí você pega essa mochiba direto no lixão. No lixão. E aí, na hora que vocês olham para o lado, já tem uma pessoa chegando. Aqui é uma coisa impressionante. Aqui é uma decisão que é tomada e uma porta... É do tipo assim, gente, vocês estão numa sala, vocês fecharam uma porta, na hora que você fechou, o vácuo que vai dar ali, ó, vai abrir uma outra. A pressão ali, ó, vai fazer... Puff! Vocês estão entendendo? Vai pegar e vai abrir uma outra. É isso. Vocês fecharam com uma pessoa, vocês terminaram com uma pessoa, chega uma outra. Nós temos as página. Então, nós temos aqui a carta do mago, falando que realmente um novo amor para você é o que está nas suas cartas, é o que está no seu destino. Então, aqui tem realmente que cortar aquela última linha que está ali, a última,
que pode estar vindo através de mensagens, através de alguma, como é que fala, gente? Nossa, tem dias, sabe que às vezes quando eu vou começar a gravar logo de manhã, se eu gravo, sabe, às vezes é mais difícil de achar as palavras em português. Que coisa, né? Vamos pegar e vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, aqui, ó, aquele último vínculo que vocês têm com a pessoa, né? Então, vamos. Tô falando, olha aqui, ó, a transformação. A transformação é a carta da morte, gente. É a carta da morte, né? Então tá faltando um último fiozinho para poder ser cortado, para vocês deixarem aquela. Eu já sei, sabe quando vocês estão cortando carne? E aquela mochiba, às vezes você vai lá, você tá cortando, aí fica aquela coisinha lá grudenta, mochibenta, gosmenta. Ai, dois assim, ó, você tenta separar e o negócio não separa. O negócio é chegar o facão e paft! Corta o negócio, corta. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Aqui nós temos um lindo e maravilhoso imperador. Estão vendo? Só que esse aqui é o rebelde, olha aqui. É um negócio de, né, realmente sair, uma pessoa que tá aqui. Nós temos aqui uma rainha de copas. A gente tem uma rainha de paus. Por que que tá essa combinação aqui? Porque algumas pessoas estão presas em algum relacionamento do passado ou em algum relacionamento onde vocês não são a figura principal. Estão entendendo? Consigo ver isso aqui por causa da carta dos amantes, carta da justiça, corte. A carta da justiça aqui representa do tipo assim, a carta, infelizmente, da rainha de paus. Aquela que é a carta que representa amante, é quando a gente, né, do tipo assim, tá demais em algum relacionamento, né, gente? Vocês estão entendendo? É aquela pessoa que tem só ali uma, como é que é o nome daquele carro? Nem sei mais como é que fala. Aquele que só tem dois lugares, uma Fiorino, é isso? Sem caçamba, sabe? A caçamba tá toda cheia, só tem dois lugares ali na frente, mas você insiste em pegar carona. Vocês estão entendendo? É isso. Aqui, infelizmente, a rainha de paus, ela representa a amante. Quando vocês forem fazer, né, uma leitura, e se vocês quiserem saber, aqui a rainha de copas representa uma cura emocional que precisa acontecer. Que aqui eu já acredito que já tenha acontecido. Vocês podem perceber aqui, ó, pelas cartas, né, de que é do tipo assim, olha, você já tá bem, você já sabe disso, aquela pessoa que já sabe tudo na teoria, mas chegou aqui na hora da prática, é uma coisa mais complicada. E é mesmo, né, gente? Ai, meu Deus, se a prática fosse tão fácil quanto a teoria, não é? Então, aqui é isso. Para a maioria de vocês, essa pessoa tá chegando, uma pessoa linda, maravilhosa, que vai te amar e te amar e te amar e te amar. Que coisa mais linda, mas precisa de acabar com a carniça. Deixa a carniça embora. Deixa a carniça no lixo. Deixa a carniça embora. Deixa a carniça no lixo. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Vamos passar para a segunda. Vamos pegar o nosso baguá. Quase que eu pego o citrino e não era. Vamos colocar o nosso lindo e maravilhoso coração ali. E vamos pegar meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui agora, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso baguá. Vamos lá? Que eu tenha a capacidade e o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Agora. Não quero você ali, não. Quero você aqui. Vamos lá, agora.
Novo amor, mensagem dos guias. O que que os guias querem te falar? Vamos lá. O cara passou aqui na rua escutando música brasileira, foi isso? Gente, aqui em Londres tem brasileiro demais, vocês não têm noção, não. Nossa Senhora, tem brasileiro demais da conta. É brasileiro demais. Tem um mercadinho brasileiro aqui perto. Onde eu compro Guaraná. Afe Maria. Vamos lá, meus guias de luz. Nosso baralhinho da confirmação ou o nosso baralhinho do complemento? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Oi, que maravilha! Nós temos um 2 de paus. Aqui nós temos a carta do 8 de copas. Eita! Imperador, mago, temperança, 7 de paus, rei de ouros, roda da fortuna, rainha de paus, 3 de paus, 7 de espadas, carta da lua, pajem de ouros, carta do louco, pajem de copas, temperança e 8 de espadas. Vocês viram que o 8 de espadas tentou virar antes, na hora que eu tava embaralhando? O tarô é muito foda, né? Gente, presta muita atenção que eu vou explicar pra vocês uma coisa, tá? Porque aqui, ó, olha que coisa mais engraçada. Tá falando, nós temos um 2 de paus. Todas as vezes que a gente tem um 2 de paus, tem uma escolha muito grande para ser feita na vida de vocês. Aqui é mais ou menos assim, eu estou conversando com pessoas que é como se vocês estivessem numa bifurcação da vida de vocês. O 2, todos os dois, né, no tarô, eles falam de escolhas que a gente tem que fazer. Só que acontece que essas escolhas, elas vêm em diferentes intensidades, né? Por exemplo, aqui o 2 de paus é aquela pessoa que tem que fazer uma escolha, mas é do tipo assim, você tem que entender que na hora que você deixar alguma coisa para trás, você vai deixar, né? Aquela coisa da uma escolha e uma renúncia. Você olha, eu vou escolher esse caminho aqui. Você escolheu esse caminho, não tem como depois você pegar, sabe? Por exemplo, quando você tiver 2 pessoas na vida, né? Você tem lá 2, não tem como você levar as 2, né? Se aparecer um 2 de paus, é do tipo assim, faça a sua escolha. Mas você não vai ter como levar essas 2 pessoas para sempre. Às vezes, quando a gente tem um 2 de ouros, dá para poder ver que é uma pessoa que ela tá ali. Opa, opa! Ai, eu acho que eu ainda consigo levar esses 2 aqui por algum tempo. Você tá entendendo? Esse 2 de paus, não. Esse 2 de paus é mais ou menos assim. Principalmente porque o 2 de paus vem com 8 de copas. Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela realmente está tendo que fazer alguma escolha na vida em nome de um amor. Nós temos um 8 de copas que pega e fala, né, de alguém que abandona ou uma situação, ou um lugar, ou uma pessoa, mesmo ainda tendo um apego emocional muito grande a isso. Mas a pessoa pega e fala, olha, eu não quero mais isso. Aqui, por exemplo, temos uma pessoa que está deixando para trás ou que tem que deixar todos os seus medos, todos. A gente tem o 7 de espadas, a carta da lua, e a gente tem um 8 de copas. Então existe uma necessidade muito grande de vocês deixarem isso para trás, de vocês abandonarem. Aqui me parece claramente
né? Que vocês encontraram uma pessoa, é uma pessoa nova na vida de vocês. A gente tem a carta do imperador e a carta do mago. Então aqui é para poder falar, olha, isso aqui não é uma pessoa do passado, isso aqui é uma pessoa nova que entrou na sua vida, né? Só que acontece que aqui, ó, existe, é como se essa pessoa tivesse chegado na vida de vocês em um momento em que vocês não estão completamente curados, né? Às vezes a gente pega e fala assim, nossa senhora, eu tenho que pegar e arrumar um amor, porque um amor cura o outro. Ah, não, eu vou pegar e vou ficar sozinha até eu me curar. Gente, isso aqui não tem uma receita certa, né? A gente nunca sabe. Às vezes a pessoa, tem gente que pega e fala assim, não, você tem que ficar no mínimo sozinha uns 6 meses para poder entrar em um novo relacionamento. Não tem disso, né? Não tem, isso aqui não tem receita. O ser humano é individual, eu vou sempre brigar por causa disso na vida, né? Existe uma individualidade muito grande, principalmente emocional, que a gente não pode colocar todo mundo ali na mesma tigela. Não pode, né? Até mesmo os irmãos não tem como colocar os irmãos na mesma tigela, porque os pais, eles tratam, né, os filhos diferente. Isso não tem como negar. Isso é ridículo pegar e falar que não trata, né? Eu venho de uma família de quatro filhos. E a disparidade era uma coisa assim, era impressionante no tratamento ali dentro de casa. Vocês estão entendendo? Então, do tipo assim, aqui, ó, é uma pessoa que sofreu muito, muito. 7 de espadas com a carta da lua é uma pessoa que sofreu, gente, gatilhos que ainda podem existir aí. Por quê? Porque aqui a gente tem na mesma jogada, vamos começar a tentar entender o porquê que você, né? Eu tô falando aqui essa pessoa, eu tô falando de você. Por que que você sofreu tanto, né? Com alguma situação amorosa na sua vida. Porque aquilo ali, ó, foi uma coisa que te trouxe gatilhos, foi uma coisa que te trouxe traumas emocionais de vidas passadas. A carta da lua, essa combinação fala isso, tá, gente? Toda vez que vocês virem aí a carta da lua, mais a carta da roda da fortuna, né? Aqui com a carta da temperança, fala muito sobre isso, né? Aqui a gente tem a carta do louco, mas essa combinação aqui, ó, da temperança, carta da roda e da lua, a gente fala de vidas passadas, tá? A gente fala de vidas passadas. Se tiver, por exemplo, a carta da lua e a carta da morte, é uma encarnação específica, tá? E aí a gente consegue enxergar, inclusive, qual que foi. Olha, foi a terceira para trás, foi a quinta para trás. Nas cartas, é impressionante. A cura que dá para a gente poder fazer, que a gente sabe exatamente, a gente acessa ali através desse mapa que o tarô mostra pra gente. Mas aqui tá falando, então o que aconteceu? Vocês passaram alguma coisa, algum trauma emocional com algum relacionamento que deixou vocês profundamente feridos, né? Feridas aí. Então aqui, ó, a gente tá falando dessa ferida que é na alma. Quando é a lua, é na alma, é uma coisa muito forte. Porque é quando, por exemplo, vou ensinar uma coisa aqui para vocês. A nossa Kundalini, né? Para quem tem curiosidade, olha aí a Kundalini. A nossa Kundalini, ela é detentora, inclusive, como se fosse um chipzinho de memória, né, cósmico que a gente tem, que a gente traça. Então, por isso que às vezes, né, as pessoas elas pegam e falam tanto assim, não fica fazendo sexo com todo mundo, se guarde, se faz isso, se faz aquilo. Por quê? Porque ali, ó, no finalzinho, ali, bem na coisa da Kundalini, aonde que fica o negocinho, quando você faz sexo com uma pessoa e tudo mais, você pode acessar algumas memórias ali, você tá entendendo? Quando a pessoa faz, por exemplo, uma yoga da Kundalini, ela sem querer, ela vai e ela acessa esse tipo de memória, são memórias emotivas também, né? Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa passa a ter um tanto de coisa que nunca sentiu antes, mas ela sente com uma pessoa específica. Então, por exemplo, vamos supor, você chega pra mim e fala assim, Aninha, eu nunca fui ciumenta na minha vida. Aí eu peguei,
encontrei essa carniça e agora, meu Deus do céu, não sei o que é que esse arregaçado faz comigo, que eu chego a sentir arrepio na pele. É por causa disso. Muito provavelmente, ou você já teve um guerre-guerre com essa pessoa em alguma outra vida, que aqui seria esse o caso, né? Ou, por exemplo, essa pessoa te dá um gatilho, porque uma pessoa que você sabe de alguma situação muito parecida que você tem aí na sua memória emotiva, tá? Então, a carta da Lua, ela fala de todos os nossos medos, ela fala das nossas memórias emotivas, mas tudo aquilo que está guardadinho na nossa Kundalini e no nosso inconsciente. Então, por isso que às vezes é difícil demais lidar com esse tipo de coisa, tá? Por isso que a carta da Lua é a carta uma das mais profundas que tem. Por exemplo, né, Aninha, eu trabalho muito com, porque eu faço mesa radiônica, porque eu faço os meus tratamentos paliativos, né, eu faço o tratamento de Reiki, paliativo e tudo mais, eu trabalho muito com vidas passadas, ou então passado dessa vida e tudo. E o tarô é o que me dá realmente um mapa, né? Ele mostra realmente aqui o que aconteceu com essa pessoa e o que precisa de ser tratado. Tá me entendendo? Então, aqui, ó, vem falando sobre isso. Aí, quando chega uma pessoa nova, que aqui, no caso, é a carta do imperador com a carta do mago, aqui a maioria de vocês ainda está passando por essa cura, de alguma forma, né? Porque a gente tem a carta da temperança, a gente tem aqui um 7 de paus. Por quê? Porque para a maioria de vocês, vocês passaram por um momento da vida de vocês que era uma das grandes provas que tinha que ser, que era vocês abandonando uma pessoa que já não servia mais, uma pessoa que te fazia mal. É aquela hora em que você realmente se olha no espelho e fala, eu não mereço mais isso na minha vida. Né? Enquanto a gente tá ali aceitando, é porque a gente tá merecendo. Você tá entendendo? De repente você fala, eu não mereço isso, pronto, acabou. Eu mereço coisa melhor. E aí você pega e sai fora disso. Você pode ver que a gente tem aqui a carta do louco. Então, a carta do louco aqui é realmente, porque aqui a gente tem a carta olha que coisa mais impressionante, do Pajem de Ouros e a carta do louco, que é aprender a abandonar, aprender a sair, aprender a ter uma fé, né? Saber que as coisas acontecem às vezes porque precisam de acontecer. Aqui no caso é porque essa pessoa muito provavelmente tinha uma missão kármica com você. O que é a missão kármica? É uma missão que foi programada antes de você encarnar, né? Então você vai lá, encarna, você encarnou, tá lá linda, maravilhosa, plena e absoluta, só que lá tem um contratozinho kármico, falando, olha, aquela pessoa ali, ó, vai pegar e vai fazer você passar por alguma situação que vai te dar vários gatilhos de vidas passadas, mas é para poder realmente ver se você teve a capacidade de aprender. Por quê? Porque às vezes a gente assina um contrato cósmico e a gente vem aqui para a Terra e a gente não dá conta de cumprir. Por vários motivos, vários. Para começar, porque um relacionamento, né? Vamos supor, um contrato cósmico que você às vezes tem com uma pessoa, vamos supor, tá? Depende de duas pessoas, do livre-arbítrio de duas pessoas, né? Então é mais ou menos assim, você precisa daquela pessoa querer também, e aquela pessoa precisa de você querer também estar ali. Se aquela pessoa pega e fala, não, por N motivos, gente, por N, pode acontecer de alguém chegar lá e fazer, é por isso que é muito perigoso, por exemplo, fazer uma amarração amorosa, alguma coisa desse tipo, porque você tá ali atrapalhando, não é só a vida dessa pessoa, é um efeito dominó, né? Você tá atrapalhando a vida daquela pessoa, segurando aquela pessoa, segurando a pessoa que ela teve um contrato cósmico. Então, às vezes, a pessoa, ela tá predestinada a encontrar alguém e ela não encontra. Essa pessoa que estava predestinada, vamos supor, aquele casal era para ter um filho que já não vem ali. Aí aquele filho falou, não, mas eu tenho que encarnar na Terra de qualquer forma. E esse filho vem em outro, né, casal que talvez não esteja preparado. Vocês estão entendendo? É uma cadeia. Quando a pessoa vai lá e ela fala, eu vou fazer uma amarraçãozinha aqui básica. Ela tá amarrando, gente,
Milhares. Eu não estou falando de uma, duas, três. Eu estou falando milhares de pessoas. Coloca mil, 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 mil. Porque é uma cadeia, é uma coisa muito séria, né? Então, é aquilo ali, ó. Então, vamos supor, tem aqui a pessoa, né? Por qualquer motivo que seja, que tenha acontecido. Vocês precisam de resolver esse guere-guere dentro de vocês. Não importa, aqui não tem como ver, é uma leitura generalizada. Quem quiser saber mesmo, entra em contato comigo. A gente faz uma coisa particular. Mas aqui, ó, tá falando de chegar essa pessoa e agora vocês precisam do quê? De se permitir. Vocês precisam de aprender, né, a aceitar o amor novamente. Porque aqui, ó, a gente tem a carta do moço aqui, ó, que é uma pessoa que tá chegando, ele chega como imperador. Mas aqui, ó, esse rei aqui, ó, ele tá vibrando no quê? Ele está vibrando aqui, ó, na estabilidade. Uma estabilidade que tá aqui ao lado, né, da roda da fortuna. Isso aqui pode ir para lá ou para cá, para lá ou para cá, porque vai depender de uma escolha que vocês forem fazer na vida. Vocês estão entendendo? Olha aqui. Vocês estão entendendo isso aqui? Nós temos como que a gente vê que é você que tá, porque aqui nós temos a rainha de paus e a gente tem aqui um 3 de paus. Então é uma escolha que muito provavelmente vocês vão ter que fazer nos próximos 3 meses. Nos próximos 3 meses. Pode contar aí. Pode contar 3 ciclos lunares. Aqui a gente tem a carta do 7 de espadas e a carta da lua, pessoas completamente machucadas, que se sentem traídas, né? Aqui, muito provavelmente, pode ter sido porque vocês estiveram em um relacionamento e vocês foram traídas, né? A pessoa escolheu uma outra pessoa, ou porque já era a pessoa oficial dela, ou porque chegou uma outra pessoa e ela te largou, ou porque, né, a pessoa às vezes estava assim achando que era concurso, ou então que trabalhava em alguma loja de carro e todo mundo tinha que pegar e fazer um test drive, vocês estão entendendo? Aqui é isso, não importa. Não importa. O importante é que aqui agora vocês têm que aprender a abandonar esse sofrimento. Esse sofrimento fica para trás. Porque o que essa pessoa vem oferecer para vocês é uma coisa completamente diferente. Como que a gente consegue ver? Porque a gente tem a carta do imperador, a carta do mago e a carta da temperança. Isso aqui é um encontro divino. Isso aqui é um encontro divino. Aí quando a gente tem aqui a pajem, né, de ouros, mais a carta do louco, e aqui o pajem de copas. Mas o que? A carta da temperança novamente. Justamente para quê? Para te tirar dessa prisão mental que você está vivendo aí agora. Aqui, ó, olha que coisa mais engraçada. Essa 8 de espadas, ela é a carta da lua nos arcanos menores. Só que a carta da lua, ela fala do nosso inconsciente. Aqueles medos que existem dentro da gente que a gente nem sabe o porquê. A gente tem um gatilho, a gente não sabe o porquê que a gente tem aquilo. Porque muito provavelmente é de vidas passadas. Vem da nossa infância. Aqui, ó, a carta do 8 de espadas são coisas que a gente já tem a consciência de que tá ali. Então, aqui, ó, pode ser justamente aquela pessoa que chega e entra naquele modo comparação completamente, mas que não tem nada a ver com a realidade. Você tá entendendo? Então, do tipo assim, nossa senhora, o dia que o meu ex foi embora, ele tava usando uma camisa verde clara. Ai, gente. Aquele moço tá usando uma camisa verde clara. Gente, pelo amor de Deus, tá doido? Tá louca? Né? Não pode ser assim, não. Imagina se você gosta só de filho de Oxóssi. Filho de Oxóssi tem uma tendência enorme para poder gostar de um verde. Né? Pessoas que têm aquele pezinho ali, ó, no xamanismo, pessoas que têm uma ligação fortíssima, né? Realmente com a terra, com a natureza, vai adorar um verde, vai adorar. Pessoas que adoram o azul, nossa senhora, aquilo ali pode ser filho de Ogum. Vocês estão entendendo? Aí vai falar o quê? Todo filho de Ogum não presta? Que loucura que é essa? Tá doida? Vocês estão aqui, ó, é coisa da cabeça de vocês. É coisa da cabeça. Né? Claro que, pelo amor de Deus, né? Se você pega uma carniça arregaçada que vai lá te dar um empurrão, aí a próxima te dá um empurrão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, aí é para poder pegar e largar mesmo. Isso aí é para poder jogar no abismo.
É para jogar no abismo a carniça. Para nunca mais nem sentir o cheiro daquela porcaria ali. Estão entendendo? Para não existir a chance de vocês colocarem aquela carniça na panelinha de novo. Claro, claro. Tô falando de coisinhas bestas que às vezes a gente acha que são sinais e não são. São só os nossos medos inconscientes de sofrer novamente. Vocês estão entendendo? É uma autoproteção. É completamente diferente. Quando nós temos aqui, ó, né, a gente tem um pajem e o pajem, a gente tem a carta do mago, mago na mesa. Então, essa pessoa é uma pessoa nova, nova. Essa página que vocês têm que virar aí, ó, 8 de copas, é realmente abandonar o medo de sofrer novamente. É abandonar o medo de não ser escolhida novamente. Aqui tem disso, tá, gente? Aqui tem disso. Uma pessoa que acha que não vai ser escolhida. Só que vai. Porque essa pessoa aqui, ó, ela vem para poder curar, né? Os seus sentimentos. Ela vem para poder te ensinar isso. Tanto é que aqui uma combinação que a gente tem é o rei de ouros com a roda da fortuna, 7, né, de espadas com 8, com a carta da lua, e aí vem o pajem. E a carta aqui do louco. Então, aqui, ó, para poder te ensinar a virar essa página. Ensinar, inclusive, a ter fé novamente. Porque, às vezes, quando a gente passa por uma situação tão fodida mesmo, igual, né, uns arregaçados que a gente pega na vida, às vezes a gente perde, inclusive, um pouco da nossa fé. Eu não tô aqui para julgar ninguém, não, gente. A gente perde mesmo. Que a gente fala assim, onde é que tava o meu guia de luz na hora que deixou eu fazer um trem desse? Só que aí a gente esquece que o maior dom que a gente recebeu é o livre-arbítrio. Eles podem mostrar pra gente. Eles mostram a porta, eles não podem rodar a maçaneta. A gente que tem que rodar a maçaneta e abrir lá, né? Então aqui, ó, tem gente que pode ter perdido até mesmo a fé durante o caminho. E é por isso que vem aqui, ó, a carta do pajem de ouros e a carta do louco. Aprender a ter fé de novo, aprender a se arriscar novamente, né? Papai falava um negócio assim, ó. Papai falava assim, quem não arrisca, não petisca. Entendeu? Aqui é arriscar, né? Porque às vezes a gente fica tão ali acostumado com a carniça que a gente esquece que tem um filé mignon. Vocês estão entendendo? Aí você fala assim, não, Aninha, eu não gosto de filé mignon, eu gosto de alcatra. Então pega a sua alcatra. Pega a sua alcatra e leva para sua panelinha. O importante aqui é você se colocar em primeiro lugar. O importante aqui, ó, é você deixar esse sofrimento para trás. É você entender que tem uma pessoa nova. Aqui a gente tem a carta do 8 de espadas e a gente tem o 8 de copas. Porque tem muita gente ainda que ainda não abandonou essa situação arregaçada. Então vem com a carta da força, né? As mensagens subliminares falando assim, força, filha. Força. Força que tu consegue. Força. Força que tu consegue. Vamos lá? 2 de ouros. Olha só o que eu tô falando. As escolhas. As escolhas, gente. As escolhas que a gente faz na vida, né? O 2 de ouros. O 2 de ouros é o nosso livre-arbítrio. Exatamente aquilo que a gente tá falando. Olha aqui, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, a espiritualidade é fodástica demais, o tarô é fodástico demais. Ai, 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 eu fico feliz demais, meu Deus do céu. Olha aqui, 4 de ouros, porque tem muita gente que ainda pode estar pegada a essa situação, né? Aqui, 8 de copas de novo, deixando ir, deixa aí, deixa pra trás o que não te serve mais. Deixa pra trás a carniça, joga no abismo, joga a carniça no abismo pra não ter nem como pegar aquilo ali de volta. Como que a gente joga? Deleta, mas faz assim, bloqueia em tudo, bloqueia e depois deleta até o número dessa pessoa. Estão entendendo? Vocês estão entendendo bem como é que faz isso? É assim. Aqui a gente tem a carta do julgamento, né? Do tipo assim, opa, vamos lá. A carta do julgamento, gente, é aquela hora que a gente tá correndo um risco danado, né? Danado, de viver a mesma situação, né? Em inglês fala over and over again.
over and over again. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, sabe? Então, aqui existe uma necessidade de chegar e falar, realmente, eu não quero isso pra mim. Abandonar o que não te serve. Deixar esse novo amor que vai chegar pra te curar, né? Tem coisa mais bonita do que um amor que cura, não, gente. Amor, ele sempre cura. Ele sempre cura. Mas quando a pessoa te ama, né? E te cura a alma, meu Deus do céu. Não tem coisa mais bonita do que isso na vida, não. Meu Deus. Ai, Jesus amado, olha aí, então, acabei mais uma leitura aqui, eu espero que vocês gostem, eu espero que ajude vocês de alguma forma, tá certo? Eu voltarei com mais uma leitura para vocês e até lá vocês já sabem, um beijo enorme, fiquem com Deus, juízo, tchau!